Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 7 ações small caps com alto potencial de crescimento e alto potencial de dividendos no longo prazo, pessoal. Então são 7 ações aí que têm esse alto potencial tanto de valorização na cotação, ou seja, as ações se valorizarem ao longo do tempo, e empresas que você pode receber bons dividendos aí no médio a longo prazo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E o canal ele já vem crescendo de uma maneira muito expressiva. Fico muito satisfeito aqui com vocês. Então se inscrevam, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso ajudar a atingir a liberdade financeira, que é o meu propósito primordial aqui com vocês. Então se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões e deixe o dedão no like, que ajuda muito aqui no engajamento. Bom, pessoal, primeiramente, antes de nos aprofundarmos aqui nessas empresas, eu gostaria de falar para vocês o que é um pouco sobre small caps, tá? Ou seja, empresas com baixa capitalização de mercado na Bolsa de Valores. Small caps é um termo em inglês utilizado aí para empresas pequenas na Bolsa, tá? Como assim empresas pequenas, pessoal? Empresas cujo valor de mercado fica inferior a 2 bilhões de dólares. Isso na moeda real é abaixo ali de 10 bilhões de reais, ou seja, empresas que têm ali menos de 10 bilhões na bolsa já é considerada uma small cap, ou seja, empresa pequena. E aí muitas pessoas têm dúvidas de qual é a vantagem de investir em small caps, né? A vantagem, pessoal, como o próprio estudo aqui do Status Invest aborda, é que o investimento em small caps é uma maior probabilidade, pessoal, tá? Não é garantia, é apenas uma probabilidade de retorno sobre o capital aplicado na empresa. Por quê? Né? Porque uma small cap, uma empresa pequena, há uma chance, uma probabilidade muito maior dessa empresa crescer do que uma empresa já mais madura, uma empresa maior, né? Ou seja, por exemplo, se a gente fizer uma comparação entre Banco do Brasil e outra empresa menor, como por exemplo o Banco Paine, que eu já citei aqui no canal, qual é a probabilidade do Banco Paine crescer em relação ao Banco do Brasil? Muito maior. Por quê? Porque é uma empresa menor, tem mais espaço para crescer. É uma questão lógica. O Banco do Brasil hoje, mesmo que ele esteja barato, ele tem um valor de mercado de 150 bilhões de reais. Ou seja, para a ação, para a empresa dobrar, ela precisaria ganhar mais 150 bi de valor de mercado. Já o Banco Paine, que é uma microcap, ou seja, empresa ainda menor do que uma small cap, para ele dobrar 100%, basta o capital, o valor de mercado dele subir de 1 bilhão para 2 bilhões. Então, small caps, há essa tendência delas crescerem com mais facilidade. Então, para uma small cap dobrar na cotação não seria nada. Hoje, empresas ali de 1 bilhão a 2 bilhões dobrar 100%, ela vira 4 bilhões. Se ela dobrar 1000% em cima disso, ela vira ali, pessoal, né, 10 bilhões. Uma empresa de 1 bilhão dobrar 1000%, se multiplicar por 10 vezes o seu valor de mercado, ela fica ali 10 bilhões. Então, vejam o potencial de valorização das small caps, tá? E perceba que o Status Invest cita que, embora tenha uma capitalização de mercado menor e menor liquidez, pode representar vantagens para os investidores pessoa física. Isso porque, em razões desses fatores, essas ações podem acabar recebendo um valor equivocado no mercado. Como assim? Ou seja, a empresa ser negociada bem abaixo do que realmente vale, né? E claro, pessoal, não existe almoço grátis em economia, tá? Consequentemente, tem desvantagens também. Perceba que, para encerrar aqui as vantagens, é aquela linha de raciocínio que eu falei com vocês. Basta a seguinte pergunta: por qual empresa tem mais chance de multiplicar de tamanho? Uma de valor de mercado de 1 bilhão ou uma de 100 bilhões? Gente, a de 1 bilhão. Para uma de 1 bilhão crescer é muito mais fácil, tá? E aí, claro, tem desvantagens, né? É importante destacar que, assim como qualquer tipo de investimento, a aplicação Small Caps também tem seus pontos negativos. E entre os principais está a alta exposição a flutuações financeiras. Como assim flutuações financeiras, pessoal? Por serem empresas menores, empresas mais jovens, elas têm uma alta suscetibilidade a uma maior volatilidade nas ações. Elas são mais voláteis no dia a dia, tá? Então você vai ver ali quedas de 10 a 15% em questões de meses, até dias, em uma small cap do que uma empresa mais madura
que a volatilidade tende a ser menor. Isso por quê? Porque ela tem menos liquidez, é mais facilmente manipulada por fundos de investimento e ela também é menor, né? Sendo ali mais fácil de negociar, tendo um nível de negociação muito menor. Então qualquer capital ali a mais já consegue movimentar o preço das ações. Fora que não é só essa questão especulativa, também elas são mais sensíveis aos cenários econômicos. Por quê? Porque as empresas grandonas elas já detêm uma fatia muito grande daquele mercado. Então a small cap, uma empresa menor, ela tem o risco de ser engolida, tá? Por uma empresa maior. Esse também está dentro dos riscos, fora também ciclos econômicos que elas tendem a sofrer mais. Então é a relação clara de risco e retorno, pessoal. Quanto maior o risco que você está correndo, maior é a potencialidade de retorno, portanto é maior a potencialidade de perda. Por isso que eu explico aqui no canal, se você quer ter uma carteira com small caps, eu sugiro que você tenha de 10 a no máximo 30% da sua carteira, tá? Respeitando ali o asset allocation, que é a alocação de no máximo 30%, e o resto fica em empresas maiores, porque são empresas mais arriscadas. Então, eu preferiria ter uma porcentagem menor do meu portfólio, tá? E aí perceba que isso se dá ao fato de que essas companhias ainda não estão consolidadas no mercado, que é aquele ponto que eu expliquei para vocês, e por estarem em fase de expansão, provavelmente possuem mais dívida, né? Sendo assim, mudanças na economia podem afetar diretamente e consideravelmente os seus resultados, e assim também os resultados investidores e acionistas, tá? Então, um ponto de atenção aqui, tome muito cuidado com a small cap que você está escolhendo, pessoal. Small caps são menos acompanhadas pelo mercado, tem menos analistas falando sobre ela. O risco que você tem é maior. Então não acha que é qualquer small cap, vou selecionar essa daqui que tem um valor de mercado bem pequenininho. Pode dar errado e você perder muito dinheiro, tá? Então tome muito cuidado na escolha de small caps. E agora, partindo aqui para as small caps que eu quero falar para vocês, eu vou pegar da menos barata para a mais barata. Então fica até o final do vídeo aí, que vocês vão saber qual que é a small cap mais barata aqui, que tem alto potencial para os próximos anos, tá? A primeira, só que pessoal, antes de iniciar, já vale ressaltando aqui para vocês, minha estratégia para small caps são procurar small caps dentro de setores perenes. Quais são os setores perenes? Bancos, seguros, né, ou seja, seguradoras, setor de energia, o próprio setor até de telecomunicações, dá para encontrar alguma coisa, o setor aí de saneamento, né? Então, o setor bancário também. Então, são setores ali que têm boas small caps. E outro detalhe, small caps que pagam dividendos. É possível, sim, na Bolsa Brasileira, você encontrar empresas menores que pagam bons dividendos. O primeiro exemplo aqui da lista é a BR Partners, tá? E a BR Partners, eu tenho na minha carteira pessoal de ações, tenho aí, é a segunda maior posição da minha carteira. Na realidade, né, eu só tenho duas ações aqui no momento, que é o Banco do Brasil e a BR Partners. E hoje a BR Partners, ela representa 15,14% aí do meu portfólio todo, tá? Então perceba que minha alocação nela é inferior ao do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil já é uma empresa mais consolidada, detém um risco menor, e eu prefiro me expor aí, por mais que a BR Partners venha apresentando bons resultados, né? Resultados em termos de ROI, em termos de rentabilidade, crescimento de lucros, bom pagamento de proventos, eu prefiro ficar com uma exposição menor, justamente para eu ter um gerenciamento de risco aí legal e tomar cuidado no preço. Small caps você precisa tomar o dobro de cuidado no preço do que uma empresa mais madura, tá? Bom, de qualquer forma, hoje BR Partners é uma empresa barata, ao meu ver, cotada a 8,61 vezes lucro, tá? E por que esse indicador 8,61 vezes lucro é barato? Porque se colocarmos contra os seus pares setoriais, que é o BTG Pactual, basta vocês colocarem aqui, pessoal, BTG Pactual. O BTG, claro, ele não é um banco tão subnichado, tão segmentado como a BR Partners, tá? A BR Partners, ela atua ali na parte de intermediação de mercado de capitais, né? E ela atua também o Wealth Management, que busca aí clientes de alta renda e é um banco de investimentos que é totalmente, a sua carteira de crédito não possui atividade de crédito, perdão, acabei falando errado. É um banco de investimento que não tem a sua atividade ligada ao crédito, como bancos múltiplos e bancos tradicionais, que dependem do crédito, ou seja, depende ali de emprestar seu capital para terceiros para conseguir uma rentabilidade via juros em cima, que é, por exemplo, o caso do banco, o BTG Pactual, o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, que são bancos que têm atividade de crédito dentro do seu portfólio. Ou seja, esses bancos eles correm mais riscos de inadimplência, né, de ficarem com provisões para devedores duvidosos.
E o diferencial da BR Partners é que ela não é um banco de investimentos ligado à atividade de crédito, é um banco que depende apenas exclusivamente da intermediação no mercado de capitais, diferente do BTG, que tem sua carteira atrelada, aí, seu portfólio atrelado para crédito, tá? Ou seja, atividade de crédito em geral. Colocando aqui o BTG Pactual, o múltiplo dele está bem mais elevado do que a BR Partners, perceba, 11,43 vezes lucro, tá? Fora que é um banco que paga um provento muito inferior ao da BR Partners e também aí paga um payout menor, detém uma margem ali até que boa, só que se colocarmos a BR Partners em questão, ou seja, BR, BI11, vale ressaltar que a empresa só detém units no mercado, né? Isso aqui é uma desvantagem, mas você é um investidor, não está querendo controlar a empresa, então não tem problema nenhum, tá? Bom, 8,61 vezes lucro, bem mais barato que o BTG Pactual. Em termos qualitativos, não tem a exposição à atividade de crédito, depende exclusivamente aí das suas linhas financeiras. E perceba, pessoal, que olhem só a receita da BR Partners. Intermediação financeira, prestação de serviços e outros, tá? Então perceba que a receita da empresa é realmente muito boa, tá? E muito segura, por sinal, tá? Lógico, é um banco que se beneficia muito mais de juros mais baixos, mas mesmo agora juros altos, já é um banco que está reportando o ROI de 21,84%, ROI de bancão grande, tá? E para o último trimestre da BR Partners, ela reportou um ROI de 24%. Retorno sobre ativos elevado, margens superiores ao do BTG Pactual, um payout, pagamento de dividendos superior ao do BTG de 70%, o CEO pretende manter o payout em 60% a 70% do lucro, e a empresa já tem pago bons proventos, 9,15% de yield nos últimos 12 meses. Por isso que a BR Partners se encaixa na minha estratégia e é uma empresa que, além de barata, paga bons proventos e ainda é uma microcap com valor de mercado de 1,6 bi. Não acho que é uma empresa que vai chegar do tamanho do BTG, longe disso, mas pessoal, sejamos francos aqui. Basta a BR Partners, com esse crescimento que ela vem entregando, tá? Ou seja, um crescimento de lucros muito bom nos últimos trimestres e nos últimos anos. Olhem essa linha ascendente de lucros desde o seu IPO, tá? E agora a pretensão do mercado é que ela encerre um lucro líquido de 200 milhões. Então, se ela voltar para a sua precificação histórica do IPO, perceba que ela já foi cotada ali a 10,21 e até 13 vezes lucro num cenário mais aquecido, tá? Basta as taxas de juros diminuírem e o fluxo entrar na bolsa de valores, fluxo de capital estrangeiro, o mercado pode sim colocar a empresa a um patamar de preço mais confortável. E 200 milhões vezes um preço sobre lucro de 13 vezes, temos uma empresa de valor de mercado de 2,6 bilhões. Ela poderia dobrar na cotação facilmente, uns 100% se ela fosse cotada novamente a 13 vezes lucro, tá? Então prova que a empresa está muito barata. E hoje ela possui 114 milhões de ações no mercado. Isso daria uma cotação de 22,80, que fica muito próximo da cotação que ela chegou no IPO. Olha só que engraçado. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, perceba que BR Partners já chegou aqui a custar 19 a 20 reais. E até mais do que isso nos últimos anos, tá? Já chegou aqui próximo dos 22, que aqui é a cotação ajustada por proventos. Na cotação padrão, ela chegou a um valor muito superior aqui, ó, 26 a 27 reais. Então engloba um potencial de alta bem expressivo. Fora os pagamentos de proventos e com o crescimento do lucro e o aumento do payout, a empresa pode pagar bons proventos aí no médio a longo prazo. A segunda ação aqui da lista é a Unifique, tá? Ou seja, é uma empresa do setor de telecomunicações, é um setor aqui no Brasil que se encaixa muito perene. A Oi, eu diria aí para vocês, pessoal, que foi um caso atípico, que acabou aí deixando o setor de telecomunicações com os investidores um pouco de fora. Mas, pessoal, a Oi foi realmente uma questão desenfreada, tá? Infelizmente, a lavagem de dinheiro dentro da empresa foi muito expressiva, controlador ali muito duvidoso, né? Gestão péssima. Então, a Oi realmente foi um fracasso enquanto na gestão aí, né, no setor de telecomunicações aqui no Brasil. Mas é um setor muito defensivo. Tanto a Vivo quanto a TIM são empresas já bem consolidadas nesse mercado, com fibra óptica, né, para todo o país aí, então são empresas muito boas, né? E a Unifique, por que eu trouxe a Unifique aqui com vocês? Porque em comparação com a TIM e a Vivo, ela é a mais subprecificada, fora que ela é uma microcap também. Hoje a Unifique detém um valor de mercado de 1,40 bilhões de reais, 362 milhões de ações e tem uma liquidez boa, tá? 1,4 milhão de liquidez para o investidor pequeno. Isso aqui não é nada, tá? Então, basta ir comprando tranquilo que você consegue comprar e vender com muita facilidade esse ativo. Hoje, a Unifique é uma empresa
que está bem abaixo da sua média histórica. Perceba que ela veio com o IPO bem elevado, tá? De 29 vezes lucro, isso aqui estava muito alto. Mas, pessoal, a bolsa no ano de 2021 estava cara, com muitas ações cotadas a múltiplos bem altos, tá? Porque a taxa de juros estava muito baixa naquela época. Então, houve muito fluxo de capital estrangeiro para a nossa bolsa. Mesmo assim, a empresa está bem abaixo da sua média histórica. A média da empresa é de 14 vezes, hoje ela está de 8,34. É uma empresa que já tem reportado boas margens, já tem pago bom payout, é uma empresa que paga um dividendo razoável com perspectivas de crescimento e é uma empresa que já tem reportado um bom ROI. Fora esse crescimento, além do dividendo, é um crescimento do próprio lucro, tá? Que a Unifique, ela tem suas receitas atreladas, né? Principalmente aí para a internet, fibra óptica, né? Obviamente. Tem aí TV e mídia, telefonia fixa, demais serviços. E aí você deve estar se questionando agora, mas Pablo, e se a TIM e a Vivo engolir a Unifique? Pessoal, a chance disso acontecer é nula. Por quê? Porque os negócios da Unifique estão localizados na região sul do país, tá? Enquanto a TIM e a Vivo detêm participações de mercado no Nordeste, no Norte, no Sudeste, a Unifique está ali mais concentrada no Rio Grande do Sul, no Paraná, longe aí, né, em Santa Catarina, longe dos seus concorrentes, que a Vivo e a TIM, que são mais concentradas em outros estados no Distrito Federal. Então, hoje, a Unifique é uma empresa já bem posicionada, muito difícil de ser engolida aí por seus concorrentes. Fora que é uma empresa que vem crescendo o seu lucro, o mercado projeta aí 170 milhões, e a taxa de crescimento de lucros da empresa está de mais ou menos aí, se a gente colocar aqui no Investidor 10, né? Vocês podem perceber aqui, de mais ou menos aí, ó, vou ter uma taxa de crescimento aqui que vocês podem observar, de 15 a 20% ao ano o seu CAGR de lucros, tá? Então a empresa, ela está reportando bom crescimento aí ao longo do tempo, tá? Por isso que eu acho que o Unifique se encaixa assim, e com esse crescimento do provento por ação, abaixo ali dos 4, 3,80 projetando um crescimento futuro, é uma empresa que pode sim surpreender no médio a longo prazo. Fora que hoje, em termos de múltiplos, tá? O VPA, o valor patrimonial por ação está alto, mas pessoal, o preço justo de Graham, ele só se aplica para empresas da velha economia. Mas se a gente aplicar aqui o preço justo, tá? 22,5 vezes um LPA de 0,46 vezes um VPA de 3,10 e aplicar a raiz quadrada, nós temos aí um preço justo de 5,66. Então, é uma empresa que está abaixo do preço justo, abaixo do preço teto, tá? Projetando, lógico, um crescimento de lucros, tá? Então, se a gente colocar aqui dividendos pagos, que foram aí 0,21, a perspectiva é que ela pague ali de 0,25 a 0,26. Colocando um teto nisso aqui de 7%, nós temos um teto de 3,71. Mas, pessoal, não leve em consideração muito preço teto para small caps. Isso funciona mais para empresas consolidadas, que já não vão crescer tanto. Aí você exige uma taxa de retorno maior. Para small caps que estão em crescimento acelerado, no caso empresas com baixa capitalização e com potencial, nós deixamos um pouco o preço teto de lado. Vamos olhar ali mais para o crescimento da empresa, né? E por ela estar cotadas a múltiplos baixos, você pode ter uma rentabilidade boa também com o Unifique. Por isso que eu acho que é uma empresa hoje barata, nada é recomendação. Terceira empresa aqui da lista, Banco BMG. Agora entrando aqui um pouco no setor bancário, é a terceira, no caso aí, como eu falei para vocês, estou pegando da menos barata para a mais barata, tá? Banco BMG está a 6,30 vezes lucro, tá? Bem abaixo do valor patrimonial. E o diferencial do Banco BMG, ao meu ver, mesmo que a ação venha subindo 114% nos últimos 12 meses, para mim o diferencial da empresa é que ele tem focado muito para a parte de crédito consignado. Tanto o Banco do Brasil como ele, só que o Banco BMG é um banco menor. E como ele tem focado na parte de crédito consignado no mercado é muito mais vantajoso do que o crédito comum, porque o desconto é já feito em folha do funcionário, do cliente desse banco. Então, o risco desse banco ter inadimplências e provisões futuras é muito reduzido, tá? E tem um preço sobre valor patrimonial bem baixo, de 0,58, tá? É um preço sobre valor de patrimônio, inclusive, muito abaixo do que já foi cotado anteriormente, de 0,88 a uma vez, e é um preço sobre lucro bem abaixo da sua média histórica de 10 vezes, no 40% de desconto aí em relação às suas médias. É um banco que já tem pago um bom payout de 70% a 60%, né? E hoje, se a gente colocar a lógica aqui do preço justo, está bem atrativo. Tanto que o próprio VPA da ação está em 7,44, tá? Então, se ela fosse cotada só pelo valor patrimonial, ela já teria que subir aí, ó, vamos considerar aqui, pelo menos uns 40% para ser cotada, mais, né? Vamos colocar aqui, ó, 4,31 mais aí, né? Se a gente colocar aí, vai, o valor patrimonial da ação hoje
está ali em torno de 7,44, vamos colocar aqui 7,44, dividido por 4,31 menos 1 multiplicado por 100, ele teria que se valorizar 72,62% apenas para atingir o seu valor de patrimônio médio. E colocando o preço justo de Graham em questão, vamos pegar aqui o LPA da ação, que hoje está em torno de mais ou menos aí 0,68, tá? Ou seja, o LPA está bem barato aí da empresa, 0,68. E vamos colocar um VPA de 7,44, adotando o preço justo aqui, 10,66. 10,66 dividido por 4,31, né, menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de alta de 147% no preço justo, fora que o teto também está barato, tá? Com essa perspectiva de crescimento no Banco BMG, ele pode sim encerrar o ano com 38 centavos a 40 centavos por ação, considerando esse lucro que ele está reportando aí. Então, se ele encerrar com 40 centavos dividido aqui por 7%, temos um preço teto de 5,71, que hoje ele está a 4,31, que dividido por 4,31, temos uma margem de segurança positiva de 32%. Então, na minha opinião, pessoal, o banco está bem barato sim, tá? E é um dos bancos mais baratos aqui dessa lista, inclusive, na minha opinião. Fora que já tem reportado bons crescimentos de lucros e receitas ao longo do tempo, tá? Saindo aí de 65 milhões para 200 a 300 milhões de lucro. Olha só essa assimetria aqui de gráfico de lucro versus cotação. Quarta small cap aqui da lista é a Sanepar, tá? A Sanepar, pessoal, vocês já estão carecas de saber da Sanepar. Para mim, ela está barata sim, negociando bem abaixo da sua média histórica em termos de preço sobre lucro, abaixo do valor patrimonial. E o interessante da Sanepar é aquela indenização que eu já falei para vocês, que ela tem de receber 4 bilhões aí da União Federal. Isso pode desbravar, inclusive, um valor imenso para a empresa, porque 4 bilhões de reais representa ao todo 4 anos de resultado operacional da Sanepar. Então, é um lucro do ano todo, tá? Fora que mesmo sem essa indenização, a ação já está barata, negociando a múltiplos baixos. Olhem só a discrepância aqui do lucro versus cotação. Olhem os múltiplos aqui de preço sobre lucro, tá? Muito abaixo da sua média histórica. Olha o valor patrimonial, que também está baixo. E fora que está pagando bom provento com payout ali de 30%. Fora que se ela receber essa indenização de 4 bilhões e decidir pagar 100% na forma de proventos, podemos ter um yield de 40% aí, extraordinário para os seus acionistas, considerando a cotação atual da empresa, tá? E isso aqui, pessoal, basicamente 4 bilhões representa aí ao todo, hoje o valor de mercado da Sanepar é ao todo aí, se vocês pegarem 8,26 bilhões de reais. Então vamos fazer aqui um cálculo simples para vocês terem ideia do que eu estou falando. 4 mil, né? Dividido por 8.600, que representa 8,6 bilhões, isso é 46% do valor de mercado. Se ela pagar 100% em yield, pode gerar 46%. Até se ela pagar aí, né, a metade, 23% de yield, que já é um bom provento, fora também aí, né, esse potencial de valorização, porque dificilmente o mercado deixaria a empresa tão barata por tanto tempo. Se ela receber essa indenização, o valor patrimonial da ação vai se reduzir, o preço sobre lucro também, e consequentemente o repasse de dividendos será muito agressivo, fora essa possível valorização nas cotações. E hoje, em termos do indicador de Graham, é uma empresa que está bem barata se vocês aplicarem aqui a ótica do preço justo, tá? A quinta ação aqui da lista é a JHSF. Essa daqui, pessoal, é uma empresa que está mais no setor imobiliário, tá? Tanto que você pode ter aí um insight da empresa olhando aqui no próprio Investidor 10. Perceba que ela está num consumo cíclico do subsetor de construção civil e tem uma presença forte no mercado imobiliário, ou seja, é um pouco mais cíclica, tá? Portanto, a JHSF, ela tem diversificado suas receitas e se tornado atualmente mais anticíclica, tá? Então isso aqui foi muito bom para a empresa, porque ela tem se tornado mais anticíclica do que antigamente, tá? Eu vou abordar um vídeo mais profundo sobre a JHSF aí futuramente aqui no canal, onde eu posso explicar com mais detalhes para vocês, tá? Mesmo assim, é uma empresa que negocia a múltiplos baixos na bolsa, também 5,51 vezes lucro, bem abaixo da sua média histórica, preço sobre valor patrimonial bem abaixo da sua média histórica, tem pago bons proventos com 40% de payout e hoje está também abaixo do preço justo, considerando a lógica de Benjamin Graham. Só olhando o VPA, 7,53 e hoje a cotação 4,53, tá? Então, 22,5 vezes um LPA aí na ação, né, de 0,81 vezes um VPA de 7,53, temos aí um preço justo de 11,71, que dá muito abaixo, implicando em um potencial de valorização na ação hoje, tá?
menos 1 multiplicado por 100 de basicamente 162%. Então, é uma empresa com grande potencial de alta, fora bons pagamentos de proventos ao longo do tempo, dado de que ela pretende manter esse payout e o lucro líquido continuar crescendo para os próximos anos, tá? Basta, como eu falei para vocês, o mercado ficar um pouco mais aquecido, tá? Principalmente para colocar as small caps a um patamar de preço melhor, com o fluxo de capital estrangeiro entrando mais agressivamente na Bolsa de Valores. No caso aqui, a sexta empresa aqui da lista é a SLC Agrícola, pessoal. Essa aqui é um pouco mais cíclica, tá? Tem aí sua principal atividade, vocês podem olhar aqui o insight no próprio Investidor 10, né? E aí perceba que é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, com foco na produção de algodão, soja e milho. Ou seja, aquela empresa de commodity está suscetível à volatilidade dos produtos de commodities, como algodão, soja e milho. Além disso, a empresa foi uma das primeiras do seu setor a ter ações negociadas na Bolsa de Valores, né, no mundo, tornando uma referência no seu segmento. Hoje, a SLC Agrícola é uma empresa que está cotada abaixo, mas Pablo, 13 vezes lucro. Que abaixo é esse, pessoal? Calma. Lembra que eu expliquei para vocês o seguinte? Ações de commodities, quanto os múltiplos estiverem esticados, é melhor. Por quê? Porque simboliza que a empresa pode estar no fundo. É o inverso de analisar empresas, né? Empresas comuns. Por quê? Porque com commodities a gente quer que o cenário esteja ruim para que a gente consiga comprar a empresa num possível fundo. Consequentemente, o lucro precisa estar mais apertado. Hoje, o preço sobre lucro está bem elevado, até quase acima dessa média histórica. E perceba que a SLC Agrícola, em cenários bons aqui, ela foi cotada a múltiplos bem mais baixos. E sua cotação, inclusive, já foi cotada a preços bem mais altos. Então, hoje, na minha opinião, a SLC Agrícola está barata. É uma empresa que pode sim pagar bons proventos com a melhora. Só que aí, como eu falei para vocês, pessoal, está mais suscetível a commodity. Então, você precisa comprar a empresa aí, né, e se beneficiar de um ciclo de alta das commodities para que a SLC Agrícola venha entregar aí bons resultados no médio e longo prazo. Eu diria que de todas aqui é a única que eu ficaria de fora, mas é cabível para o estudo, né? Mas, portanto, é uma empresa aí que é muito boa, tá? Tem as suas receitas atreladas ao Brasil, na China, na Indonésia, no Vietnã e no Paquistão, ou seja, uma receita aí bem diversificada e alto potencial para os próximos anos. Já fiz um vídeo sobre a SLC Agrícola e a Brasil Agro aqui no canal, vou deixar aqui no card para que vocês possam ver com mais calma, tá? Bom, agora, pessoal, a sétima ação aqui da lista é o Banco Banrisul, tá? Ou seja, uma das mais baratas aqui. E hoje o Banco Banrisul ele tem sofrido com uma questão muito complicada com os desastres que aconteceram climáticos no Rio Grande do Sul. Desde aí as ações acumulam uma queda bem expressiva. As ações caíram de R$15 para R$11, uma queda de 40% nas cotações. E aí o banco ele veio a ficar a um patamar de preço, a minha opinião, até que defasado, cotado a 0,44 vezes lucro e 4,73 vezes lucro, tá? Mesmo que seja um banco que já não cresce faz um bom tempo, tá? Os lucros estão de lado já faz bastante tempo, lucro não sai do lugar, a rentabilidade está baixa, isso explica o preço sobre valor patrimonial mais baixo, porque quanto menor o ROI, tá? O preço sobre valor patrimonial tende a ficar mais baixo, porque o banco está gerando uma rentabilidade sobre o seu custo médio de capital abaixo até mesmo do que a Selic. Hoje temos uma Selic de 11% e ele está gerando uma rentabilidade de 9%. Mas, pessoal, o que me atrai no Banrisul é esse preço extremamente defasado. Por quê? Mesmo que o lucro esteja de lado e a rentabilidade medíocre, se há uma queda bem expressiva no valor de mercado da empresa, ele vai ficar tão barato ao ponto de ficar ridículo, tá? E aí você ter uma rentabilidade expressiva com ações em recuperação, como já dizia o Peter Lynch. Dá sim para você ter resultados em empresas medíocres se ela estiver num preço muito defasado, que é o caso do Banco Banrisul, que está cotado hoje a um múltiplo de 4,73 vezes lucro. E se colocarmos aqui em relação à sua média histórica, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, ó, 4,73 vezes dividido por 6,33, né? E colocar aqui menos 1 multiplicado por 100, temos um desconto de 25,27% em relação às suas médias, fora o preço sobre valor patrimonial, que está muito defasado. Perceba que mesmo com esse lucro líquido atual, o banco já foi cotado a 0,72 vezes o valor de patrimônio. Então, basta o preço sobre o valor de patrimônio, 0,44, né? Se a gente colocar aqui dividido
por 0,72 menos 1 multiplicado por 100, o valor patrimonial está em 38,88% abaixo de suas médias. Uma valorização aí no Banco Banrisul de 40% a 50% seria totalmente plausível só para ele atingir o seu preço de antes de ter toda essa queda aí de efeitos climáticos no Rio Grande do Sul, até porque o resultado não foi atingido nessa proporção e o mercado já projeta que o lucro líquido deve se manter igual. Mesmo com essa redução de payout no banco, perceba que o mercado projeta um lucro líquido semelhante. Então, o mercado bateu com o exagero nas cotações e isso nos trouxe uma assimetria até que interessante. 22,05, até porque é uma empresa da velha economia, né? Multiplicado aí, obviamente, por 2,37, multiplicado por um VPA. Olhem só esse VPA, pessoal, 25,16. Então, se o mercado entrar num ciclo de alta, ele pode sim atingir esse VPA, tá? Valor por ação médio. Igual sobre a raiz quadrada, 36,62. 36,62, né? Dividido pela cotação atual que o Banrisul se encontra de 11,15 menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de valorização de 228%. Fora o bom pagamento de proventos, que é razoável no Banrisul, ele paga de 20% a 30% do lucro, tá? Então, apliquem o inverso do PL para vocês facilitarem, para vocês não terem que pegar o dividendo, dividir pela cotação atual. Então, pega aqui o inverso do PL, 1 dividido por 4,73, igual um payout de 30%, podemos ter um yield para o Banco Banrisul de 6,3% no curto prazo, e se o banco vier ter um lucro aí melhor para os próximos anos, tá? Ou seja, um lucro maior, um payout um pouco maior, você pode ter um yield ali de 7 a 8%, fora esse potencial de valorização nas cotações, tá? Fora que é um banco small, né? Um banco small cap na Bolsa de Valores, com aí um valor de mercado de 5 bilhões, uma liquidez diária até que atrativa, tá? E a última ação aqui para a gente encerrar com chave de ouro esse vídeo, pessoal, na minha opinião, é a mais barata de todas nessa lista, tá? Inclusive, ela fica mais barata do que todas que eu já falei aqui, é o Banco Paine, tá? Ou seja, é o banco aí que vem crescendo muito na parte de varejo colateralizado, não confundam, tá? Assim como o crédito consignado, o varejo colateralizado, ele tem os descontos aplicados para FGTS e INSS. Consequentemente, esse banco tem uma volatilidade de resultados muito baixa após essa superaquisição com varejo colateralizado e riscos de inadimplências baixos, né? Muito abaixo do que outros bancos, fora que é um banco que também possui provisões bem baixas. Negociar múltiplos baixos na Bolsa de Valores, tanto em preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro, tá? 12% de yield nos últimos 12 meses e a pretensão do mercado é que o lucro continue crescendo para os próximos anos, tá? A pretensão do mercado é que o Paine encerre o ano de 2024 com um lucro líquido de 245 milhões. Apenas aplicando aqui, ó, 245 milhões de lucro, tá? Vezes um payout do Paine, que está em torno hoje, se vocês pegarem o payout aqui da empresa, está em torno de 30%, tá? 30% do lucro, 73,5 milhões, que dividido pela quantidade de ações que o Banco Paine detém no mercado hoje, tanto ações ordinárias como preferenciais, dividido por 210 milhões de ações, né? 35 centavos. Aplicando um preço teto de 7%, temos um teto de R$ 5,00, que nessas cotações de 4,76 já até que nos proporciona uma margem de segurança positiva aí, né? De basicamente aqui ao todo 5%. Fora que pelo indicador preço justo de Graham, é um banco que tá até que barato, tá? Multiplicado por um LPA de 1,16 aqui, tá? E multiplicado pelo um VPA de 5,32 sobre a raiz quadrada, 11,78 no preço justo, que dividido aí pela cotação atual de 4,76, tá? Temos aí então menos 1 multiplicado, mas basicamente com um potencial de alta de 247%. Então muito bom aqui também, é a ação mais barata aí da lista e hoje negociou um múltiplo baixo, é só utilizar a relação do inverso do PL, tá? 1 dividido por 4, né, multiplicado aqui por 100, temos 25% de payout. Então, 0,25 vezes um payout de 30%, temos aí 7,5% de dividend yield, tá? Então, é um banco bem barato, alto potencial para os próximos anos e é uma empresa small cap aí que eu acredito que é muito promissora. Mais uma vez, nada é recomendação. E de todas dessa lista, eu só tenho aqui a BR Partners. Bom, minha opinião pessoal, não é recomendando nenhuma espécie de investimento. Eu os colocaria com certeza a Paine, poderia sim colocar aqui o Banrisul, mas o Banrisul mais por uma questão de oportunidade. Paine carregaria para longo prazo, o Banrisul não,
vislumbro mais oportunidade, tá? E poderia colocar Sanepar, essa aqui de qualidade, carregar aí para a vida toda, na minha opinião, a depender do preço, tá? E eu colocaria também Unifique, tá? Que eu acho que é uma empresa que está com bom crescimento, tá? Mas, maior posição, eu preferia alocar na Sanepar e no Banco Paine nesse patamar de preço. E na BR Partners, tá? Que eu acho que em termos qualitativos é a melhor que tem aqui nessa lista e é a mais previsível para mim dentre todas elas, tá? E fora que é a que tem reportado o maior ROI, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero ter abordado aí muito bem com vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar nesse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e deixem aí também o dedão no like que ajuda muito aqui no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.